Vamos iniciar a nossa aula de hoje falando a respeito de JSON e XML. Tá? Esse é o tema da aula de hoje. Nós vamos falar um pouco sobre esses dois formatos, vamos falar um pouco o que cada formato tem de melhor, como eles são utilizados e como nós podemos aplicá-los para o nosso conhecimento, no nosso desenvolvimento de projeto. Bom? Dá uma olhada? O que a gente vai discutir hoje, então? XML, JSON e XML versus JSON. A gente vai fazer uma comparação entre os dois formatos e ver qual a forma mais fácil de trabalhar com eles. Tá? Então, vamos em frente. Legal. Vamos lá? Muito bem. XML. XML, do inglês Extensible Markup Language, é uma linguagem de marcação recomendada pela W3C para a criação de documentos com dados organizados hierarquicamente, de forma hierárquica, lembrando uma árvore, tais como textos, bancos de dados ou desenhos vetoriais. A W3C, apenas um comentário, na aula passada a gente falou um pouco sobre a W3C, mas nessa aula a gente vai conhecer um pouco mais, tá? O World Wide Web Consortium é um consórcio de empresas de tecnologia que visa padronizar a criação e interpretação de conteúdos para websites. Foi fundado em 1904 por Tim Berners-Lee, o criador da internet, ou um dos principais envolvidos no desenvolvimento e criação da World Wide Web, da WWW, tá? Para extrair o máximo que a rede pode oferecer. O XML traz uma sintaxe que pode ser básica, que pode ser utilizada para compartilhar informações entre diferentes computadores e aplicações. Quando combinado com outros padrões, torna possível definir o conteúdo de um documento separadamente de seu formato, tornando simples para reutilizar o código em outras aplicações para diferentes propósitos. Leia-se aqui a possibilidade de você criar um documento, um XML, nós chamamos de DTD, que seria um esquema, tá? Um esquema de criação para esse arquivo propriamente dito, certo? Então, fica fácil usando esse esquema você produzir outros arquivos XML baseados na mesma formatação do arquivo original. Isso é interessante quando se trata de conversão de dados ou envio de informações de um banco para outro. Você não precisa ficar produzindo muito material, entende? Você não precisa ficar tentando lembrar qual era o formato anterior. Como eu formei aquele arquivo, ele foi bem preparado e tal. Se você já tiver um esquema pronto, um DTD, pronto para aplicar na criação desse arquivo XML, no processo de criação, você nunca mais vai precisar ficar tentando lembrar como foi feito isso. Ele vai fazer para você diretamente, tá bom? Portanto, uma das suas principais características é sua portabilidade, aí, o exemplo que eu falei, tá? Pois, por exemplo, um banco de dados pode escrever um arquivo XML para que outro banco consiga lê-lo. Quando você recebe atualizações vindas de uma assinatura de RSS, aqui a gente vai ir lá naquela... É uma coisa um pouco antiga, mas eu vou dar um exemplo básico para vocês. Deixa eu só terminar essa parte aí, eu vou exemplificar. Isso só foi possível porque a fonte em questão disponibilizou um arquivo XML que pode fornecer o feed ao programa que faz a leitura instalado em seu computador. Vamos dar um exemplo prático para tornar fácil a assimilação desse conhecimento. Aquelas listas de notícias que nós temos em sites como Campo Grande News, MediaMax, etc. Essas listas, elas são oriundas, tá, de um formato de transmissão
baseado em troca de arquivos, né, troca de informações, né, no formato XML. Entendi. A gente vai ver na prática como isso funciona, para ficar mais fácil. Tá? Tá, algumas boas práticas de formatação. Vamos falar um pouquinho disso antes de entrar propriamente na criação do arquivo. Tá? Vamos lá. Todo documento XML, além da tag introdutória, deve ter um único elemento tag que sirva como raiz para todos os demais elementos do documento. Quer dizer, no XML, todo documento tem uma tag raiz. Importante. A gente viu... Deixa eu abrir. Eu acho que vai ficar mais fácil de vocês compreenderem se eu passar isso para vocês por dentro do Visual Studio. Então, eu vou abrir o Visual Studio aqui para demonstrar isso para vocês, tá? Só um instantinho. Fica muito mais fácil de compreender dessa forma. Né? Beleza, deixa eu ver. Aqui, ADS 2020. Na aula anterior, a gente estava discutindo sobre HTML, né, linguagem de marcação. XML também é uma linguagem de marcação. E as duas são muito parecidas. E, ao mesmo tempo, extremamente diferentes. Né? Ainda bem que abriu aqui. Ó. Dá uma olhada como que é o formato de um XML. Nós temos tags pré-concebidas, as quais nós utilizamos. Seriam essas tags H1, BR, Table, TRED, TBody, TR, TD. Então, são tags que já existem. E são tags que o navegador sabe como interpretar. Certo? XML é parecido com isso. Vamos dar uma olhada. Ó. Eu vou criar uma pasta. O meu Visual Studio hoje não está afim de trabalhar. Ele não está muito afim hoje. Aqui. XML, tá? E dentro dessa pasta XML, nós vamos criar um arquivo chamado agenda. Olha lá, ó. Eu vou criar uma agenda em formato XML, ó. Agenda. Vamos lá? Então, de acordo lá, vamos dar uma olhada de novo aqui na teoria, ó. Olha só, o que a teoria está falando para nós? Todo documento XML, além da tag introdutória, que foi aquela primeira linha que o Visual Studio colocou para nós no arquivo, deve ter um elemento único, uma tag, que sirva como raiz para todos os demais elementos do documento. O que isso quer dizer? É o seguinte, a tag introdutória é a tag raiz, né? A gente tem aqui a identificação, e essa identificação todo arquivo XML tem que ter, a gente não pode mexer nisso. Tem que ficar aqui, tá? Mas o que mais? A tag introdutória, a tag raiz. O que seria a tag raiz? Por isso aqui. Seria uma tag chamada contatos. Imediatamente o Visual Studio já fecha para mim, que é uma vantagem, não preciso ficar me preocupando em abrir e fechar tag. Mas veja só, eu estou criando tags. Essa é a primeira diferença entre HTML e XML. Eu estou criando tags. Certo? Então vamos lá. Aqui dentro, ó, eu vou criar uma outra tag chamada contato. Então eu vou criar uma tag chamada ID. Vou criar uma tag chamada nome. Vou criar uma tag chamada telefone. Vou criar uma tag chamada endereço. Então, tag. Muito bem. Então, isso é um arquivo XML. Tem uma tag raiz. Aqui dentro nós temos subtags que pode se repetir. Eu posso ter quantos contatos eu quiser. Ó, dá uma olhada aqui. Fica olhando. Olha só. Tá vendo? Isso representam registros. Se você fizer uma analogia com um banco de dados, contatos é a tabela. E contato
cada contato desse aqui representa uma tupla, ou um registro do banco. Entendi, professor. Deixa eu voltar aqui. Eu já tenho um XML preparado para exibir para vocês. Deixa eu só pegar ele aqui, só um instantinho. Aqui. Olha só. Eu já tenho um XML preparado para exibir isso para vocês, tá? Então, o que a gente vai ver? A gente vai continuar criando e avaliando aquelas boas práticas para a gente entender como funciona. Então, a gente já viu que a tag raiz tem que existir. Se não existir, está errado. Tá? Então, vamos lá. XML é case sensitive, olha só que importante. Diferente do HTML, que não é case sensitive, ó. Guardem isso, tá? HTML não é case sensitive, XML é. Portanto, difere letras maiúsculas e minúsculas, devendo tomar cuidado com o uso de camel cases. Então, contato maiúsculo é diferente de contato minúsculo. Toma cuidado. Todo elemento XML deve ser iniciado e fechado, exceto o que define a versão XML, que é a nossa primeira linha lá, e outras definições de tag única, por exemplo. Tá? Então, outras definições que nós podemos ter dentro desse arquivo, que podem ser construídas em uma única linha, uma única tag, elas podem se fechar. Então, semelhante ao que a gente tem aqui no nosso modelo, ó, tá vendo? Ela abre e fecha sozinha. Não tem um fechamento para, não precisa, entendeu? Então, vamos lá. Comentários em XML são iguais a HTML. Como é um comentário, é assim, nesse formato. Formato de tag, só que aqui ele começa com exclamação, 2 tracinhos, o comentário, né, o que você quer comentar, a informação que você deseja adicionar, e por fim, dos 2 tracinhos para fechar o comentário. Então, se eu quisesse vir aqui, por exemplo, colocar um texto que explicasse aqui, ó, logo abaixo, eu poderia fazer o seguinte, ó. Usando o Visual Studio, que fica muito mais fácil, eu poderia colocar assim, este arquivo representa para um sistema de... Beleza. O que eu faço? Eu marco essa linha, eu venho e uso o atalho para comentário, ou então venho aqui, ó. Eu venho aqui em Advanced, aqui, Comment Selection. Ou eu uso o atalho, Ctrl K C, ou Ctrl K U. Ctrl K U para remover o comentário, Ctrl K C para adicionar comentário. Está lá o comentário do nosso arquivo XML, certo? Agora eu vou mostrar para vocês o XML que eu montei previamente, tá? Ó. Vamos dar uma olhada? Eu tenho ele pronto aqui, bem montado, bem bonitinho, tá? Aqui, ó. Olha lá. Muito bem. Aí eu tenho, ó, eu tenho um contato, 2 contatos, 3, 4, 5 contatos. Bem, aí eu tenho contatos. Aí eu tenho agenda. Ó, agenda, contatos. Reparou que eu estou usando uma estrutura hierárquica? XML é baseado nisso. Olha só. Parece aquela árvore, né, de componentes que você vai abrindo e fechando e tal. Então, todo arquivo XML permite você fazer isso, tá? Tem que permitir. Ou todo editor XML tem que ter esse recurso. Tá? Isso faz parte do trabalho com XML, tá? Só um minutinho, vou deixar o recurso já preparado aqui, a gente vai discutir daqui a pouco. Muito bem,
Então, nós vimos que as boas práticas, elas... as boas práticas, barulheira e uma coceira terrível, né? Desculpa, gente, é alergia. Então, o que a gente tem? Nós já temos uma fonte, né, uma fonte de dados preparada em formato XML. Muito bem. Nós temos uma tag raiz, nós temos uma tag abaixo, que representa uma tabela. Então, eu posso ter mais de uma tabela aqui, professor? Pode. Aqui a gente tem uma tabela contatos, eu poderia ter outra aqui embaixo. Interessante, tá? Interessante. Eu poderia ter uma outra, recursos, por exemplo. Uma ideia, né? Aqui dentro, eu tenho os registros da tabela contato, ó. Muito bem. E cada tag representando um campo. Eu poderia ter aqui, por exemplo, vamos complementar esse cara, ó. Vamos colocar uma tag ID. E aqui eu coloco. Eu vou copiar essa tag ID. Aqui, 2. Aqui, 3. Aqui, 4. Aqui, 5. Então, eu tenho 5 registros de uma tabela. Beleza, muito bem. Até aqui, né, uma coisa simples, uma coisa fácil. Vamos voltar para a teoria para ver o que a teoria nos diz? Aqui, ela dá uma demonstração do que é um arquivo XML. Tá? A gente já viu isso. Deixa eu voltar para cá. A gente já viu isso, né? Ó, arquivo XML. Bons exemplos aqui. Bem parecido também, ó. CD, título, artista e ano. Isso aqui é um registro de uma tabela maior. Muito bem. Aqui já é um pouco diferente. Nós temos um XML que representa algo maior. Poderia representar, por exemplo, um registro de uma tabela de receitas. Olha só, eu tenho aqui a receita, ó, abre e fecha tag, aí eu tenho um campo título, eu tenho uma subtabela, vamos pensar assim, tá? De ingredientes. Aí eu tenho uma subtabela de instruções, onde cada passo desses é uma instrução diferente. Legal, né? Muito bem. Então, nós já temos uma ideia a respeito do XML, como funciona, como ele trabalha. Tá? Professor, eu não vi as tags, mas eu estou vendo esses campos aqui recebendo valores iguais. O que é isso? Isso são atributos. Vamos dar uma olhada como funcionam os atributos lá no nosso código. Se eu quisesse, ao invés de colocar um ID aqui, eu poderia economizar colocando aqui dentro. Isso é um atributo XML. Ó. ID igual a 1. Olha lá. Então quer dizer que eu posso transformar o que é tag interna em atributo? Posso, mas você tem que saber ler isso. Esse é o problema. Tá? Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Então, ó, eu posso deixar desse jeito? Posso. Mas eu posso também fazer o seguinte, deixar tudo igual. E XML, ele geralmente, os parsers, que são ferramentas que validam o XML, eles geralmente são muito exigentes quanto a isso, quanto à padronização, tá? Isso é importante. Existe um padrão, né, dentro desse arquivo. Todos os registros seguirem esse padrão. Então, se você faz de um jeito, tem que ser igual para tudo. Olha lá. Exato. Como é que identificou? Nós temos um atributo que é a identificação, o ID, a chave primária, e a gente tem os outros campos aqui dentro. Eu poderia deixar fora? Eu poderia deixar na forma de atributo? Poderia. Qual é a recomendação? Usar o mesmo padrão para todos. Isso é boa prática. Tá? Inclusive os parsers
eles geralmente eles são chatos quanto a isso, tá? Isso é importante, a gente tem que entender. Muito bem? Vamos em frente? Agora, nosso segundo assunto, JSON. O que é JSON? Vamos lá? JSON é um formato de representação de dados baseado na linguagem de programação JavaScript. Daí o nome, ó, JSON é JavaScript, JS, Object Notation, JSON, ou seja, notação de objeto em JavaScript. Muito bem. O JSON não é um protocolo de transportes de informações como HTTP, não, mas ele é uma ferramenta para troca de mensagens. Nós falamos disso lá quando a gente viu o HTTP. Lembra? Os verbos HTTP. Então, ele é somente uma forma bem leve de representação e troca de informações. Ele tem a única função de levar informações de um lado para outro. Só isso, só para troca de mensagens de uma ponta a outra numa aplicação cliente-servidor. Nós podemos utilizar o JSON para transformar informações entre mensagens HTTP. Isso é interessante. Vamos dar uma olhada? Como é um JSON? Vamos ver isso aqui por partes, a gente vai construindo lá. Ele é composto por chave e valor, ou key value em inglês. As chaves representam chaves, né, o campo, representam os nomes dos atributos e valores são os valores de objetos, certo? Então, alguns elementos básicos, ó, um objeto é delimitado por chaves, possível. Um array de objetos é delimitado por colchetes, igual no C++, JavaScript, C Sharp. O dois pontos separa a chave do valor. E a vírgula separa objetos dentro de um array. Vamos ver isso na prática. Vamos lá para o Visual Studio. Vamos criar uma outra pasta aqui, ó, chamada JSON. Dentro dessa pasta JSON, a gente vai adicionar um novo item, tá? Aqui, ó. Às vezes o Visual Studio traz o atalho, às vezes não traz. Não dá, não. Aqui a gente pode ver o seguinte. Deixa eu selecionar o formato adequado. Aqui, acho que esse formato aqui tá bom. Aqui mesmo. Aqui, ó. JSON file. Vou adicionar um arquivo JSON. Ele vai perguntar para mim o nome. Não, ele não perguntou. Tudo bem, não tem problema. Eu coloco aqui. Agenda.json. Então vamos lá. Vamos visualizar um registro apenas. Quem? Eu vou colocar um do lado do outro para servir de modelo. Ó. Vou pegar o agenda e vou jogar aqui de lado. Beleza. Então vamos olhar. Vamos pegar o Dino e trazer para cá. Tá? Então, o que ele falou a respeito de chave-valor? Chave, o campo. Valor, o valor desse campo. E isso é representado através de parênteses, que é um nome que você quer especificar. Inclusive, o Visual Studio traz em cores diferentes para nós, tá? Então, o primeiro campo seria ID, porque aqui não tem atributo. A gente tem que trabalhar daquela forma. O segundo, aqui, o valor de ID é 1. Lembra que a vírgula é para separar? Vírgula. O segundo, ó, deixa eu colocar aqui. Vou colocar aqui para servir de molde para a gente, tá? Olha lá, ó. Nome. Aí eu coloco o nome Dino da Silva Salvo. O telefone. Eu coloco o telefone do Dino. Bem, o endereço. Eu copio o endereço do Dino aqui. E eu colo aqui. E, por
Último, o e-mail do Dino. O e-mail está aqui. Então, eu colo aqui. Olha só. Isso é a representação de um registro JSON. Ah, professor, como é que eu faço para definir o resto? Lembra que ele falou que eu posso definir um objeto usando um array? Definir um conjunto de objetos por array? Posso. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer o seguinte. Ah, eu escrevi errado aqui. Não se preocupa não, porque eu tenho esse cara preparado aqui, tá? O que eu faço para compor um array? Eu faço o seguinte, ó. Eu venho aqui, eu vou criar uma outra abertura de objeto aqui. O resto já entende. Eu vou fazer uma, tá? Aí eu coloco aqui, ó, contatos. Aí eu faço 2 pontos, eu abro um array e aqui eu fecho o array. Beleza. Então o que eu tenho? Um array chamado contatos. E dentro dele eu tenho esses contatos que representam cada registro. O que eu faço para separar? Eu ponho uma vírgula aqui no final e eu crio outro objeto. Vou fazer o 2. Ó. Aí aqui é o 2. Aí é Fran. Telefone da Fran. E aqui eu coloco. Olha só. Eu tenho um array com 2 objetos. Entenderam? Eu já tinha feito esse array antes. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu vou colocar ele aqui, vou copiar e vou colar ele aqui, né? Para a gente dar uma olhada como que ele fica inteiro, ó. Ele é assim. Tá faltando só o ID, mas a gente põe. Eu coloco aqui ID, né? Eu vou copiar. Só que aqui tem uma diferença. O ID, quando ele é representado por aspas, significa que ele é uma string, ele é um texto. Nesse caso, o ID é número. Então ele é representado somente pelo número, ó. Então, assim que eu represento o número, professor. E dá para representar mais algumas coisas também. Vamos fazer isso. Beleza? Então, aqui nós temos um array de objetos, tá? Este array de objetos, o nome é contatos, e cada objeto deste array representa um registro da nossa agenda. Muito bem. Vamos voltar para a teoria? A leitura simples de um JSON é que ele representa um objeto que tem atributos e cada atributo tem valores. Já entendemos isso. Os JSONs são estruturados em objetos e arrays ou listas. Os objetos são representados por chaves e os arrays são representados por colchetes. Os tipos de dados básicos do JSON são string, separado por aspas, nós já vimos isso. Né? Olha lá, ó, o nosso texto lá ó, é separado, olha lá, ó, aspas. Ó, isso aqui é uma string. Ah, então sempre que tiver assim, é string, professor. Sempre. Vamos lá? Ó, número, sem aspas. Só que tem uma particularidade. Se ele é um inteiro, inteiro, não tem problema. Agora, se ele é um decimal, um número real, ele deve ser representado com ponto, em vez de vírgula no decimal. Tá? A anotação é inglês, não é português. Dá para mudar? Não. Não dá. Outro tipo também que você tem é o booleano. Booleano, true ou falso. Só. Está ativo ou não está ativo. Tá? E o nulo. O nulo é quando você quer representar que aquele campo não tem valor nenhum. Vamos supor que a Fran não tivesse e-mail, que isso fosse nulo para ela, ó. Seria nulo. Entenderam? O booleano, eu poderia dizer, por exemplo, aqui, ó, eu ia pegar aqui status, né? Ó, status
True, está ativo. Olha lá. Ó, eu vou colocar true para todo mundo. Quer dizer, na minha agenda está todo mundo ativo. Ó, tá? Eu poderia trocar ali a palavra, colocar a palavra ativo? Poderia, mas acho que vocês entenderam. Né? Muito bem. Vamos voltar lá para a teoria. Bom, nós já vimos os formatos, né? Então vamos à frente. Aqui a gente tem um exemplo de JSON, né? Como ele é estruturado, como ele fica preparado. Legal. Muito bem. Agora imagine, a gente quer nós queremos mostrar vários, né? Montar um array. A gente já sabe também como fazer isso. Ó, olha lá. Ele montou um array de clientes, né? Olha como é que ele fez. Da mesma forma que a gente fez. Certo? Muito bem. Então, isso é muito útil para quê? Para troca de informações via HTTP, né? As mensagens, os verbos HTTP. O GET, por exemplo, lá quando a gente fez a demonstração usando o Postman. Eu vou abrir o Postman para mostrar para vocês, tá? Postman, vamos lá. Quando você usa o Postman para consumir serviços em REST API, GET, PUT, Postman, geralmente a resposta vem em formato JSON. Por quê? É um formato econômico. Dá uma olhada aqui, ó. Abriu exatamente o que eu queria mostrar para vocês. Ó. Lá em status do IBGE. Se eu mandar consumir isso aqui, olha como que ele responde. Ah, agora eu sei. Isso é um array de JSONs. Um array de objetos no formato JSON. Exatamente. Um array de JSON. Um array de objetos no formato JSON. Certo? Muito bem. Muito bem. E agora eu consigo ler isso com calma, com tranquilidade. Muito bom também. E agora eu já consigo saber que isso dá para ser lido dentro do JavaScript diretamente. Entende? Então, tem como eu extrair essa informação e fazer uso dela para alguma coisa. Sim, tem. Então quer dizer que eu podia pegar essa informação, por exemplo, e renderizar dentro de um combo que representa estados aqui do Estados brasileiros, né? Eu poderia selecionar? Poderia. Spoiler para a próxima aula. Vamos em frente? E como que fica se eu quisesse pesquisar somente um? Eu já tenho um serviço aqui pronto que faz a pesquisa de um único registro. Ele retorna um único registro no formato JSON. Só. Entendi. Beleza? Vamos em frente. Olha lá. Agora a gente vai discutir algumas comparações, né? Vocês perceberam então que nós temos dois formatos bem distintos, né? Cada um deles tem suas particularidades e cada um deles trabalha de forma única e uniforme. Muito bem. Mas quais são as suas finalidades? Vamos dar uma olhada nisso. Ó. O XML também é uma forma de representação de informações. Percebemos já. A nossa logia, inclusive, é com tabelas. Muito utilizada pelos web services baseados em SOAP. Antes do REST API, a gente utilizava muitos serviços baseados em XML, os web services XML. Todos eles eram internamente, vamos dizer assim, estruturados para trabalhar com a tecnologia SOAP. SOAP é um tipo de tecnologia que trabalha com troca de informações através do formato XML. Muito bem. Porém, é uma forma mais pesada e verbosa de representação, já que preza pela legibilidade das informações a serem representadas. Legibilidade quer dizer que a informação tem que ser legítima. Justamente isso. Isso remete a uma coisa bastante interessante. A nota fiscal eletrônica é o melhor exemplo de uso de XML que existe. Hoje, a nota fiscal eletrônica só trabalha no formato XML. Existem algumas iniciativas para trabalhar com nota fiscal eletrônica com JSON. Mas por que o XML ao invés do JSON? Pelo simples fato da nota fiscal eletrônica ser assinada digitalmente.
E a assinatura digital é um processo muito bem consolidado dentro do formato XML. Vamos dar uma olhada? Eu vou mostrar para vocês aqui algumas ferramentas, né? XML, NFE. Aqui, ó. Exemplo, aqui, ó. Eu tinha deixado isso salvo numa outra aula. Eu vou mostrar para vocês. Dá uma olhada nisso aqui. Olha esse site. Isso aqui é interessante, ó. Exemplo de XML da nota fiscal eletrônica. Dá uma olhada, ó. Nós temos a tag NFE, informações, né? Aqui, ó. Informações da nota. Ó. É todo um XML montado. Isso aqui está num formato bem ruim de enxergar. Vamos ver se eu consigo copiar tudo isso. Espera aí. Deixa eu colocar em... Deixa eu colocar aqui dentro do Visual Studio mesmo. Eu vou criar aqui temporariamente um arquivo. Isso. Eu vou criar aqui na nossa pasta aqui, XML. Eu vou criar um arquivo XML chamado NFI. Beleza. Deixa eu fechar, por enquanto, a agenda. Deixa eu fechar o nosso JSON. E agora, ó, eu vou colar esse cara aqui. Gente, isso aqui é o XML de uma nota fiscal eletrônica. Olha só que interessante. A tag NFE começa e termina, tá? Tem toda uma identificação. Aqui você tem os dados da nota, né, quando ela foi criada, mais informações do emitente, informações do destinatário. Nós temos os dados de retirada, de transporte, né, retirada, entrega. Nós temos os itens, que são os detalhes da nota. Ó, muito bem. Quantos itens nós temos? 2. Aí nós temos a totalização, no caso, a parte de imposto, valores, né? A parte do transporte, né? Nós temos também algumas informações adicionais que podem ser colocadas para a nota. Mas o mais importante é isso aqui, ó. Signature. Isso significa que essa nota fiscal eletrônica foi assinada digitalmente. O processo de assinatura digital necessita de um certificado digital e você tem que ter, nesse certificado digital, uma chave pública e uma chave privada. Esse arquivo XML ele foi assinado digitalmente e a gente assina ele usando a chave privada. Para validar, desculpe, a gente usa a chave pública, mas para validar é necessária a chave privada. Então, o que acontece? Ele é assinado digitalmente com a chave pública e essa chave é enviada, e esse XML é enviado para a validação na nota da Receita Federal ou da Secretaria Estadual de Receita do estado ao qual pertence. Quando chegar lá, eles vão validar essa nota. E a validação da nota se baseia principalmente na verificação da assinatura digital. E a assinatura digital é feita baseada nas informações que foram prestadas na nota fiscal eletrônica. Não do arquivo em si, mas sim do conteúdo da nota. Certo? Baseado no conteúdo da nota, é gerada uma assinatura, tá? E essa assinatura só é válida para essa nota fiscal eletrônica, para esses itens. Se alguma coisa mudar aqui dentro desse conjunto de tags ou dentro dos valores, o que acontece? Imediatamente a nota deixa de valer, porque a assinatura já não bate mais. Entenderam? Este processo está muito bem consolidado para XML. Por isso, o XML é considerado um formato muito voltado à legibilidade, certo? Diferente do JSON. O JSON tem outra finalidade, tá? Aqui um comparativo de estrutura. Repara que o XML é mais verboso. Professor, o que significa verboso? Significa que tem mais caracteres.
ele é maior. Realmente, o XML é um formato bem maior do que o JSON. Realmente, olha lá, tem mais caracteres. Então, ele pesa mais na transmissão entre cliente e servidor. Nesse caminho entre cliente e servidor, esse caminho é uma comunicação HTTP feita por um canal que pode ser criptografado e compactado. Então, quer dizer que se eu mandar informações em formato texto dentro do canal, criptografado e compactado, essa informação vai mais rápido. Sim. Quanto menor o texto, mais rápido a informação transita. Então quer dizer que o formato JSON é ideal para troca de informações em mensagens HTTP. E o XML é voltado mais para troca de informações em banco de dados e para emissão de documentos fiscais, como a nota fiscal eletrônica. Repara, cada um no seu quadrado, cada um tem sua finalidade específica. Entendeu? Veja, observações aqui, que apesar de não ser tão explícita, a formatação de representação, a forma de representação com o JSON é muito mais direta e simples, é menor, né? Do que através do XML. Perceba também a quantidade de caracteres utilizados em cada uma das representações. O JSON é infinitamente menor, né? Isso é um ponto muito importante, pois como o JSON utiliza menos caracteres que o XML, ele também vai ocupar menos bytes dentro de uma response com relação ao XML. Aquilo que eu expliquei do canal. E, por consequência, o download de um response que contenha dados em formato JSON será mais rápido do que um response com as mesmas informações em formato XML, ainda do que eu expliquei. Essa é uma das principais justificativas para os desenvolvedores preferirem utilizar JSON do que XML para o intercâmbio de informações. Nós vimos isso na prática. É possível utilizar JSON para emissão de nota? Como eu falei, existem algumas iniciativas para isso. Só que, para que o JSON possa ser assinado digitalmente, a assinatura não pode estar dentro do JSON. Não. A assinatura digital do arquivo, ela vai no cabeçalho HTTP da resposta. Então, ela não faz parte do arquivo. Ela está fora do arquivo. Isso é um problema? Então, existem algumas iniciativas para fazer isso, uma das mais famosas é a JWT, tá? JSON Web Token. Tá? É uma iniciativa bastante interessante, tem muita gente trabalhando com isso recentemente. É algo muito legal de se trabalhar, é algo bastante... Eu mesmo já tive a oportunidade de mexer com isso, mas exige um nível de conhecimento, em especial quando você está trabalhando com serviços hospedados por trás daquilo que nós chamamos de Gateway API. Tem que ter todo um recurso de segurança disponível para trabalhar com isso. Então, é uma coisa que exige conhecimento. A assinatura digital para o XML também exige mais um pouco menos, porque já é um conhecimento mais difundido, mais publicável. Tem muita gente que tem acesso a isso, certo? Então, essas informações estão muito mais disponíveis na internet. Isso conta muito, conta demais, tá? Bom, a gente já está praticando, né? A gente já criou bastante coisa aqui no nosso projeto, né? Temos um exemplo bom da NFE aqui, né? Feito em XML. Nós temos também uma agenda em formato JSON, a agenda em formato XML, né? Construímos. Já percebemos as minúcias da criação tanto de XML quanto em JSON, certo? Pois muito bem. Agora, nós vamos trabalhar com o quê? Nós já metemos a mão na massa, já fizemos tudo que precisávamos fazer. Agora, nós vamos para a parte da nossa aula, que é o nosso relatório. Tá? Então, já vamos partir para o encerramento da aula, porque isso era o que tínhamos
para discutir na aula de hoje. Tá bom? Vamos ao relatório de aula. Deixa eu só dar uma olhada, porque eu tinha visto um problema aqui. Realmente tem um problema aqui. Deixa eu preparar um pouquinho melhor, elaborar um pouquinho melhor aqui um desses exercícios da aula de desenvolvimento. Só tocar um enunciado aqui, né? Tudo bem. Pronto. Feito. Vou voltar a Chloe aqui. Vamos lá? A Chloe está aqui, bonitinha. Então, vamos lá. O relatório de aula. Tá. Nesse relatório, vocês vão falar sobre o quê? Vocês vão falar sobre os conceitos sobre XML e JSON. Tá? Vocês vão fazer os exercícios de XML e JSON, só que deixa eu fazer uma mudança aqui, tá? Aqui, exercício XML e JSON, criando... criando não, usando... estados. E quando eu digo estados, é o mesmo que a gente tem lá. Deixa eu colocar o Homer no lugar do outro lado aqui. Estados que a gente tem lá no Postman, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Deixa eu voltar o Postman aqui. Só um pouquinho. Aqui. Olha só. A gente vai olhar isso aqui, ó. Eu quero que vocês montem, tá? Montem, tanto em XML quanto em JSON, tá? Não usando a chave deles, tá? Criem de vocês. E o que eu quero que vocês façam? Somente ID, sigla e nome. Então, deixa eu complementar aqui, só um minuto, deixa eu voltar. Os estados, aqui, ID, sigla e nome. Só isso, beleza? Olha lá. ID, sigla e nome. Muito bem. Então, eu quero que vocês projetem o relatório de vocês, tá? Utilizando isso. Trabalhar os conceitos, né? Vocês vão falar sobre os conceitos XML e JSON, pra vocês entenderem. Vocês vão fazer um exercício para cada um. Um XML para cada um, tá? E ID, sigla e nome. Gente, pode usar o modelo lá do... Pode usar qualquer modelo que vocês quiserem, tá? De IBGE ou de qualquer outra fonte. Mas esse ID, tratem como 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não 11, 12, 13, 1000, 2000, 3000. Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu quero um ID sequencial em ordem, tá? Tanto para o XML quanto para o JSON. Beleza? Só que são só essas 3 colunas, ó. ID, sigla e nome. Tá bom? E, por último, fale sobre sua experiência com JSON e como pode ser aproveitado no desenvolvimento do nosso projeto. Então, eu quero que vocês observem o JSON, relembrem aquilo que eu falei sobre HTTP e a troca de mensagens, olhem o Postman e considerem possibilidades de uso disso para o nosso projeto. Entenderam o que eu quero dizer? Beleza? Prepara o relatório com o assunto abaixo e manda para mim, ó. ADS Atividade 2020-09-19, a data de hoje, né? Dia 19 de setembro. A data de entrega para o dia 21 de setembro, segunda-feira, até as 11h59 da noite. Então, com 48 horas para fazer isso. Dá, né? Tempo suficiente. Beleza? Muito bem. Dúvidas, por favor, entre em contato comigo no WhatsApp. Vamos ao encerramento. Está aqui o e-mail do professor. Mande os e-mails para mim, lembrando os relatórios
no corpo do e-mail, nada em anexo, a não ser, neste caso, os dois arquivos, XML e JSON, que representam o exercício. Eu só vou aceitar isso. Qualquer coisa a mais aí está errado. Tá bom? Está aqui meu e-mail, luiz.a.rodrigues@educadores.net.br. Em nome da Uniderp e Croton, eu agradeço, tá, a todos que assistiram e a todos que estão participando. Tá? Peço que todo mundo se cuide, tome muito cuidado. Nós estamos na pandemia, a gente tem que se cuidar bastante. Tá? E fiquem com Deus, tudo de bom e até a próxima aula. Um abraço. Fui!